Alô. Hoje eu estou aproveitando, né, a presença ilustre do meu irmão Gentili, da Juliane Colchões, e também estou aqui com meu irmão Jorge, do sítio Carvalho Plantas. E todo mundo sabe que eu sou CEO da Ferragem São Francisco e sou diretor comercial da Câmara Dirigente Logista também. Então, nós acabamos de sair de uma reunião muito produtiva sobre o comércio de Niterói, os problemas de Niterói, mas o nosso assunto é inteligência emocional nos negócios, né? E eu estou sempre falando que na frente de um CNPJ tem um CPF, né? Então eu já tenho a minha ideia da importância de você estar bem emocionalmente, estar bem psicologicamente, estar bem psiquiatricamente na gestão do seu negócio. Mas eu quero ouvir dos meus irmãos hoje. Gentile, qual é a importância de você estar motivado, entusiasmado na gestão do seu negócio? Como é que é você quando está motivado para fazer acontecer ou quando você não está assim tão bem? Me fala um pouco da importância da inteligência emocional na gestão do seu negócio. Rogério, meu irmão, primeiro agradecer a comunicação, da gente estar aqui junto com o nosso querido irmão Jorge também do Sítio Carvalho, você da Ferragem São Francisco e eu da Juliano Colchões. Na realidade, quem está à frente hoje da Juliano Colchões é o Juliano, meu filho, né? São 41 anos de existência e eu quero dizer para você que esse tema é um tema de grande valia, conforme eu costumo falar, porque se a gente não estiver bem, até mesmo os nossos funcionários já percebem que nós não estamos bem. Normalmente eu sou um cara muito motivado, entendeu? Eu tenho que passar motivação para os meus colaboradores, para eles sentirem que eu, lá dentro, eu sou um cara alegre, eu sou um cara divertido, para que eles possam me ver desta forma e também seguir. Eu lembro que teve uma ocasião que eu não fiquei bem emocionalmente, né? Porque você sabe muito bem que esse tema é um tema muito abrangente, né? Depois que nós saímos dessa situação toda da Covid, um grande número de empresários acabou adoecendo, né? A palavra é essa, adoeceu mesmo, porque foram tantos problemas, né, que a gente tinha que administrar, que a gente acaba realmente adoecendo. E eu fiquei mal e não ia mais para a firma. O Juliano que estava à frente, eu não ia mais à firma. Então, eu só queria saber de ficar isolado, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E isso repercute muito, sabe, Rogério, no nosso negócio, porque os nossos colaboradores sabem que quando um integrante não está bem, acaba o conjunto todo, a equipe toda, ficando assim, numa situação complicada. Mas graças a Deus eu consegui superar e motivação total. Temos que ter motivação total. Entendeu, Rogério? Gentili, primeira coisa, agradecer a sua presença e dizer que o que você passou é uma coisa super normal. As pessoas têm uma tendência muito grande a achar que o que acontece com a gente é exclusivo nosso. Todo mundo tem o direito de ficar mal, todo mundo tem o direito de ficar triste. O grande importante, a grande importância é você ser resiliente, é você ter a certeza absoluta que você vai passar por aquilo ali e você vai ficar bem, tá? Bate ansiedade, bate, mas você vai ficar bem. Por isso que é um tema que eu resolvi trazer à baila, porque é um tema que afeta a todos. E a pandemia, todo mundo sabe que eletricidade, você que é engenheiro elétrico, né, Civil. engenheiro civil, você sabe que a eletricidade ela se dissipa no campo. Quanto Perfeito. menor o campo, maior a Sim, concentração de sim. energia. Significa que na Covid, preso dentro de casa, houve uma concentração de energia, uma energia ruim, que é aquele medo de doença. Então a Covid foi uma geradora de ansiedade, geradora de muitas depressões, mas a gente tem que ter certeza do seguinte: quem tem Deus no coração, tudo vai passar, tá? Porque isso é um processo orgânico. Então, o organismo produz algumas substâncias que faz você entrar em depressão, ansiedade, essas coisas todas. Mas que bom que você se recuperou, que bom que você tem essa noção hoje. Isso serviu para você aprender a importância de você estar bem na frente dos seus negócios, porque quando a gente está bem, não é só os colaboradores, até os clientes percebem. E você tem que receber o cliente de peito aberto, com vontade de atender, com um sorriso. Com certeza. Então, cara, é super normal que você passou, eu já passei, todos passam, e, cara, o grande segredo é saber que a gente aprende muito com a dor. Rogério, é verdade. E complementando, eu quero deixar claro para vocês também o seguinte: eu tenho o Juliano, né? O Juliano é meu sucessor
e ele tem feito um trabalho maravilhoso, maravilhoso na Juliano Colchões. E graças a Deus por ter ele também na empresa, isso me facilitou muito, entendeu. Eu sou um cara alegre, motivado, brincalhão, palhaço, entendeu. Normalmente eu costumo sempre à tarde tomar um café com os meus colaboradores, converso muito com eles. Quando eu sinto que algum deles não está do jeito que eles costumam estar, eu chamo no canto: "Vamos tomar um café, vamos conversar", porque eles também têm problemas, né. Então a gente tem que estar junto com eles, porque na realidade quem movimenta a nossa empresa são eles, entendeu? Então eles têm que estar bem, você tem que procurar dar o melhor para eles, entendeu? E isso eu procuro fazer muito bem em relação a isso, entendeu, Rogério? Entendi. No último podcast, eu até cheguei a falar que quando você está mal, você acha que até o seu colaborador é seu inimigo. Uhum. Muitas vezes você acha até que o seu cliente é seu inimigo, que só está ali atrás de preço, só está ali atrás de sugar de você, e não é. O seu colaborador, até o próprio nome diz, está ali para colaborar com você, o seu cliente também. E a gente estando bem, estando assim, com aquela força para abraçar o cliente, faz toda a diferença. Rogério, eu quero dizer para você, só complementando, que é muito gostoso você trabalhar no comércio, né? A gente que trabalha no comércio, nós somos empresários, a gente lida com gente, lida com pessoal, com público, né? E eu gosto muito de lidar com o pessoal, eu converso muito. Então, você fica satisfeito quando um cliente entra no seu estabelecimento, na sua loja, ele é muito bem atendido, entendeu? E você consegue superar a expectativa dele de uma compra, né? Ao realizar uma compra de um produto de qualidade, entendeu? E a sua entrega também é importante, a entrega é feita de acordo conforme a necessidade do seu cliente, entendeu? Então, graças a Deus, isso tudo é muito importante, entendeu? Apesar da dificuldade, né, e a gente sabe que navegar no caos e extrair valor através dessa gestão do caos, né, eu acho que muita gente acha, por exemplo, que o Sítio Carvalho, né, que é um lugar lindo. Aliás, eu convido todos a conhecer aquele lugar lindo. A minha esposa está Verdade. sempre lá comprando e visitando aquele lugar maravilhoso. Vale muito a pena. Eu queria perguntar ao meu irmão, meu querido irmão Jorge, como é administrar caos nesse segmento de planta, que é bonito pra caramba, mas dá muito trabalho também, né, Jorjão? Não, com certeza. Uma empresa, né, seja lá de que segmento for, ela tem todos as dores e os sabores das outras também. Então, você tem que administrar pessoa, administrar contas, administrar entrega, compra. Então, tudo isso é inerente a qualquer tipo de negócio. Agora, eu sempre falo que eu me sinto muito feliz, primeiro, faço o que eu gosto de trabalhar com planta, com paisagismo, gosto de trabalhar com pessoas. Então, a gente tem uma loja física, ainda não migramos para a loja online, e eu falo sempre para meus vendedores, cara, a gente não está no centro da cidade, onde passa 10 mil pessoas por dia. A gente está numa pontinha da cidade, né, numa periferia já. Então, quem chega aqui está interessado em alguma coisa daqui. Nem que seja, é, assim, desfrutar de ar puro, de ouvir canto de passarinho, de às vezes, como a gente tem clientes já de muito tempo, né, fidelizados, tem o cliente que chega, ele chega procurando alguém que atende ele já há 10, 15 anos. Aí, cadê fulano? Cadê o Manuel? Cadê o Antônio? Cadê a Sabrina? Porque eles, às vezes, querem só trocar uma figurinha e tal. E a gente trabalha com felicidade. Quem vai comprar planta está procurando felicidade. Então isso também é uma coisa boa, né? Porque se a pessoa está procurando felicidade, ela chega leve, alegre, querendo melhorar a vida dela, o local de trabalho dela, a casa dela, para dar um presente. Então é muito bom esse astral das pessoas que chegam felizes e têm obrigatoriamente que saírem mais felizes ainda. Então, o nosso pessoal é treinado para dar o melhor atendimento possível e a gente tem feedback dos clientes que falam, elogiam. Então, deixa a gente muito feliz, né? Você trabalha no que gosta, ainda te pagam. É muito bom. É verdade. Isso é muito legal. Eu já nem sei se eu falei isso
num podcast ou se eu falei isso para alguém. Eu tenho, né? Eu fiz há pouco tempo uma cirurgia, tenho meu escritório, mas eu tenho uma salinha embaixo. E dessa salinha dá para ver a entrada da loja. Aí eu fico perguntando para mim mesmo, quem vai ser a próxima pessoa que eu vou amar? Porque, cara, cliente é tudo. Cliente é fonte, não é só de dinheiro, é fonte de energia. E gostar do que faz, cara, eu fico todo arrepiado de falar, porque eu amo. Que a Ferrari São Francisco, ela ajudou a criar meus filhos e está ajudando meus filhos a criar os filhos deles. E, pô, e o segredo é só querer curar os medos e as dores dos clientes. Isso é Com muito certeza. bom, cara. Por isso esse tema Pô, inteligência emocional nos negócios, porque muitas vezes o cliente vai com você, você ainda tem esse negócio do cliente chegar lá com alegria querendo comprar uma planta, mas muitas vezes aquela vontade da pessoa querer comprar uma planta é até para cobrir uma necessidade, às vezes, emocional, porque realmente, que eu vou dizer, tem cada planta que a minha casa tem muitas plantas do sítio Carvalho, muitas plantas. Olha, vou dizer, tipo assim, é verdade, você interage com a planta. Eu já falei isso num podcast com você, Jorge, que uma planta que estava ficando amarela, eu comecei a notar a planta, comecei a conversar com a planta, ela ficou verde rapidinho. É Rogério, um fenômeno sensacional. Fala aí, meu irmão Rogério, Gentili. olha só, em casa, por exemplo, eu tenho jardins, então nós compramos as plantas tudo lá com o Jorge no sítio Carvalho. E eu adoro plantas. Você pode pensar que é brincadeira, eu converso com as plantas, cara. Eu adoro plantas, entendeu? Eu cuido das plantas, eu tenho amor à planta, entendeu? É um ser Então, vivo, né? isso daí, emocionalmente, isso nos ajuda muito. Isso nos ajuda, a planta, a decoração nos ajuda muito. A planta ela troca energia com as pessoas. E isso foi provado cientificamente, um longo estudo, não me lembro agora o nome da pessoa que começou com isso, e ele era um cientista e botou na cabeça que as plantas eh, podiam sentir a nossa energia. E aí foi motivo de chacota dos amigos dele, que também eram cientistas. E à medida que ele foi levantando algumas situações que indicavam que isso era verdadeiro, o pessoal que tinha alguns equipamentos de perceber aura, de perceber energia, começou a emprestar esses equipamentos a ele e ele pôde comprovar. E assim tem estudo, teve experimentos, né? Aí foi um experimento empírico que ele fez de colocar, vamos dizer assim, duas plantas, ele elogiava e a outra ele depreciava com palavras. E a que ele elogiava crescia e ficava bonita, enquanto a outra definhava. Aí ele foi além, pegou uma planta e mandou para uma outra cidade, e aí ele fazia a mesma coisa, ele falava, vamos dizer, com a que estava na outra cidade, incentivava ela a crescer, né? Pensava nela e incentivava, e a outra ele depreciava. E ele via que ela mudava. Então, você vê o tamanho da coisa. Né? E a gente tem muito testemunho, principalmente já que se falou aqui no início, na pandemia. Na pandemia aconteceu o seguinte: as pessoas principalmente que moravam em apartamento, que de manhã cada um toma o seu caminho, um vai para o trabalho, outro vai para a escola, e não fica ninguém em casa. Quando eles tiveram que ficar em casa, né, eles se viram que o que eles tinham dentro de casa, móveis, utensílios, não tinha uma coisa viva, e começaram a comprar planta. E quando as plantas chegavam, né, que a gente entregava na casa deles, eles ligavam para dar o testemunho, sabe assim, eu falava assim, poxa, parece até que a planta foi doação, né? Na verdade, eles estavam pagando por aquilo. Mas eles tinham tanta necessidade de expressar aquilo que a planta colocou de bom na casa deles, que foi de colocar vida, de colocar beleza. Eles ligavam e às vezes assim, 5 minutos no telefone dando um testemunho de quanto que aquilo mudou para a família. Aí você vê o tamanho,
da nossa responsabilidade, né? Sim, Não, sem dúvida. é mó barato quando a gente reúne 3 pessoas maravilhosas de 3 segmentos diferentes, né, pessoas de bom coração, honestidade. E eu quero complementar isso que eu falei, enquadrando o negócio de vocês. Continua que depois eu vou. O que acontece? Na pandemia, material de construção vendeu muito. Por quê? Exatamente por um pouco disso que você falou. Aquela lâmpada queimada começou a incomodar. Uhum. Aquela parede que estava descascando começou a incomodar. Então, porque as pessoas ficavam dentro de casa, então aqueles pequenos defeitos começaram a incomodar muito. Então, o material de construção teve uma demanda gigantesca. E o legal é que eu estava ouvindo você falar, né? A gente dá essa reta alimentada na nossa informação. Aí eu lembrei, Gentili, qual é a importância da inteligência emocional de um bom sono? Caramba, a importância de um bom sono Rogério, no segmento dele, que vem de colchão. Cara, eu inclusive, cara, eu devo ser muito sem vergonha, que eu estou precisando trocar meu colchão, eu tenho certeza que eu estou precisando trocar meu colchão. Eu tenho que ir lá no o... Gentili, vai lá na Juliano porque Colchões. tem que ir na Juliano Colchões. Porque, cara, se o colchão seu tiver velho, te dá dor nas Rogério, não só costas. isso, não só Não, isso. o que eu queria do seu depoimento é dar a importância de um bom sono, a importância de um bom colchão na qualidade do sono e na importância disso da inteligência emocional nos negócios das pessoas, na vida das pessoas. Rogério, vou falar para você uma coisa. Um bom sono, você acorda disposto, Tem preço um bom você sono? alegre, você fica alegre, você sai para o seu trabalho com um diferencial, porque nada melhor do que um bom sono à noite. E para isso, você tem que ir na Juliano Colchões, comprar aquele colchão de acordo com o seu perfil, tá bem? Para que você possa ter aquela noite de sono maravilhosa e automaticamente, uma coisa importante que a gente tem que pensar, tudo tem prazo. Colchão tem prazo também. Nós temos prazo também aqui na Terra. Colchão tem prazo. O travesseiro também de extrema importância você trocar seu travesseiro, também de período em período, né? Porque existe ácaros, não é mesmo? Que isso faz mal para a saúde da gente, entendeu? Então você procure a Juliano Colchões, você vai encontrar marcas maravilhosas que a gente trabalha. A gente trabalha lá com a Castor, trabalhamos com a Simos também, que são produtos de primeiríssima linha. Juliano Colchão só trabalha com produtos de primeira linha. Eu vou deixar o Jorge, eu ia falar isso que o Jorge está pensando, vou deixar ele finalizar com esse triângulo nosso que eu sei que ele vai falar. E outra coisa que eu queria falar com você também. O emocional das pessoas quando tivemos a pandemia e mesmo após pandemia, né? Os clientes entravam na loja e cada cliente um perfil diferente de como você tinha que abordar, como você tinha que tratar, como você tinha que cativar aquele cliente, entendeu? E normalmente a gente cativa bem os nossos clientes, a gente conversa muito com eles, acaba o cliente relatando até situações dela mesma, entendeu? Então, você faz como se fosse uma terapia, entendeu? E isso daí eu acho o maior barato, Então entendeu? você pode com certeza afirmar para mim que através de um bom colchão, que vai gerar um bom sono, vai aumentar a produtividade das pessoas? Com certeza, né, Rogério? Um bom sono é de extrema importância. Você às vezes pode perguntar: ah, mas Gentili, um colchão desses de qualidade, Castor, Simos, que você vende, deve ser caro. A gente não pode pensar que ele é caro, a gente tem que pensar no nosso bem-estar, entendeu? Você tem que procurar investir em você. Então, o colchão, ele seria um investimento para o seu corpo, para você dormir bem. É isso que você tem que pensar. Na realidade, lá na empresa, o preço é o último. Primeiro você tem que estar bem, escolher um produto de acordo com o seu Gentili, biotipo, entendeu? quanto custa uma dor, Gentili? Uma noite mal dormida. Com certeza, meu irmão, é horrível você passar a noite sem dormir Cara, bem, né? comprar um É colchão horrível, é o que você horrível. falou, é É investimento. investimento, O cara entendeu? acorda no dia seguinte melhor, vai produzir mais. Se você é empresário, você vai produzir mais. Se você é funcionário público, seja qualquer que seja a sua profissão, uma boa noite de sono, Com uma casa certeza. bem arrumada com as Rogério, flores, com as plantas do nós, sítio do Carvalho,
uma parede bem pintada, com uma boa linda. tinta, uma casa bem feita. Linda. Então, Cara, Rogério, lindo. você falava na reunião. Deixa eu só complementar, irmão. O que eu quero O dizer... assunto é tão bom que a gente o fica assunto é tão ansioso. bom. É muito bom, Conforme o galera. Rogério Tá falou, junto? nós saímos de uma reunião nossa da CDL, que nós somos diretores da CDL, e foi uma reunião até muito produtiva, né? Então a gente fica empolgado em me falar desse assunto, a inteligência emocional, porque está dentro da gente, entendeu? Agora, para a gente aqui, os três, o importante é ter um atendimento de excelência. Isso aí é. Isso eu não abro mão. Um atendimento de excelência faz um diferencial enorme junto aos seus clientes. Isso, Jorge, desculpa que eu cortei isso você. nenhum computador faz, tá? Então, nós estamos numa época que todo mundo compra na internet. Perfeito. Isso não vai mudar, vai aumentar, inclusive, né? Mas tem produto que não tem como. Não é igual Coca-Cola. Eu gosto de usar o exemplo da Coca-Cola, que ninguém tem dúvida de como vai usar uma Coca-Cola. Você vai beber fria, ou gelada, ou com limão, ou sem limão, ou você... Tem gente que usa até para limpeza, né? Isso. Uhum. Então, ninguém tem dúvida. Agora, quando uma pessoa entra numa loja de colchões, entra numa loja de material de construções, entra numa loja de planta, ela às vezes acha que sabe o que ela precisa, mas não sabe. O Rogério estava falando sobre isso, que a gente às vezes toma ciência de que a gente não sabe o que a gente achava que sabia. Então, vamos dizer assim, eu sinto que eu não estou dormindo bem no meu colchão está me deixando quebrado de manhã. Aí eu penso assim, vou comprar um colchão. Aí vou lá na internet, ó, tem esse aqui que custa 2.000, esse aqui que custa 3.000. Ah, gostei desse aqui porque tem um tecido bonitinho. Comprei. Vai se dar mal. Se der errado, eu me lasquei. Porque é um investimento relativamente alto. Não vou... Perfeito, Jorge. Perfeito. Parabéns, Jorge. Certíssimo. Essa é diferente, Jorge, declaração... porque o que você está falando é de grande importância. Nós temos depoimento de clientes que compraram na internet. É você que compra na internet, cuidado, hein? Existem produtos, conforme o Jorge falou, que você pode comprar pela internet, nada contra. Agora, colchão é uma coisa muito particular. É uma coisa reservada, que você precisa ir no local sério, como a Juliano Colchões, há 41 anos de existência, e você poder sentir o seu corpo, se adaptar, se envolver naquele colchão ideal para o seu biotipo, entendeu, Jorge? Você está certíssimo, entendeu? Entendeu o que a gente falou? Cara, Justamente de acordo com o seu biotipo. Né? Então, é uma compra que não pode ser simplesmente... Não, meu irmão, não. Por exemplo, se eu vou na sua loja... Não, cara, desculpe a minha ansiedade de me sobrepor à fala de vocês. Quem vai na Colchão Juliano tem uma consultoria. É isso aí mesmo, é uma Quem consultoria. vai no Sítio do Carvalho tem uma consultoria. Quem vem na Ferraz São Francisco, eu não quero vender o mais caro, eu quero vender o certo. Se o certo for mais barato... É isso aí. O que acontece? É isso aí mesmo. Assim, ó, você está lá com a torneira vazando. Aí você pensa assim, comprar uma torneira nova. Mas você pode trocar a carrapeta. Rogério, tô com uma torneira... Você tem uma torneira dessa aqui, ou parecido? O que está acontecendo, meu amigo? Está pingando. Isso aí. Peraí, mas você vai trocar a carrapeta, você vai gastar isso aí, R$15. Então. Isso chama-se de honestidade, jogar aberto. Você podia me vender 200 ou 300 reais uma torneira nova, aí você me vendeu uma de 15. Aí você perdeu? Não, você não fez aquela venda de maior. Mas, com certeza, eu vou levar isso em conta. Pô, o cara podia ter me vendido uma torneira nova. Por que ele não... Ele está preocupado com a minha dor. Ele não está só preocupado com a venda. Né? Ao passo, se eu fosse lá na internet comprar, você comprar uma torneira, jogar aquela fora, zero de sustentabilidade, zero de economia, e talvez não fosse tão boa quanto a que eu já tinha, que era só um reparo pequeno. Quando alguém vai na minha loja também, né, nossos vendedores, eles estão aptos a responder questões que a compra fria na internet não responde. Então, o cliente às vezes chega lá querendo uma planta que depois de a gente conversar, a gente vê que não vai servir para o que ele quer. Sim. Porque é uma planta que precisa de sombra, ele ia botar no sol, ia queimar, ia morrer. Ou o contrário, é uma planta que ele ia plantar no quintal dele e
daqui a 5, 10 anos estaria dando maior problema para ele, porque a planta é grande demais para o espaço que ele tem. Então, a gente vai dando essa assistência, e é lógico que isso tem um valor. Isso tanto tem valor que a gente tem cliente de 35 anos. Olha que Eu bacana, né? não, legal, é que a gente nota que 3 empresários de 3 segmentos diferentes, Isso aí. mas a paixão que cada um de nós tem pelo seu negócio, isso é nítido. Sim, sim, Eu tenho sim. certeza que quem está nos assistindo está sentindo isso, porque a Com gente certeza. gosta do que faz. Rogério, só para complementar, hein? Você que vai construir, vai comprar onde? Vai Ferragens comprar São na Ferrari São Francisco. Francisco. Comprando na Ferragem São Francisco, você fez aquela reforma bonita, entra Juliano Colchões com aquele colchão maravilhoso, gostoso, pra você passar aquela noite gostosa, e automaticamente Sítio Carvalho fazendo aquela decoração Casa toda. Olha que nova, coisa linda. planta Casa nova, Cara, colchão novo, planta nova, olha que beleza, pessoal. E o que o Jorge comentou em relação à torneira, eu quero deixar claro o seguinte: você vai pensar assim, puxa vida, eu sei que você não pensa assim, mas muitos pensam assim, poxa, vou vender a carrapeta para ele, eu não vou vender não, vou falar que a torneira está ruim, vou vender uma torneira nova. Mas se engana, se dá mal, porque a propaganda positiva que o Jorge vai fazer em relação à sua loja da Ferragem São Francisco vai ser enorme. Então, isso que a gente tem que pensar. Cara, porque vender não é dinheiro. Vender é tirar a dor e o medo do nosso cliente. E a gente não está ali, cara, porque até pela nossa idade a gente podia pegar Lógico. o imóvel que nossas lojas têm e alugar. Mas não, É, cara. é A gente paixão. é paixão. E outra coisa, a gente vê que passa de pai para filho. Passa. As filhas do Jorge tomaram outro caminho, né? As minhas me deixaram na mão. Deixaram o Jorge na mão, Estão indo muito porque bem, não é graças a fácil ser Deus, mas empresário, É mas deixaram na verdade. pista. o Gentili tá com o Juliano lá tocando muito bem, meus filhos também, Também. cada um na sua, Mas é mas interessante. a essência, ela vai Mas é passando. interessante que elas pegaram outros caminhos, né? Mas quando a gente senta para falar da empresa, você vê que elas têm um vínculo bastante grande com a empresa. É interessante, nunca trabalharam comigo. Mas Isso é legal. assim, só de vivenciar o dia a dia, né, as dores É e as muito alegrias bacana, né? da empresa, Isso é gostoso, elas né? têm um Jorge, vínculo. sua empresa faz parte da vida delas. É A sua verdade. empresa não é só sustentar, tá? É também criar alegria, porque aquele primeiro que local que Ah, o você mora espaço é lá dentro do maravilhoso, né, Sítio do Rogério? Carvalho é Você brincadeira. entra no Sítio Carvalho, Eu é outro convido a nível. todos, cara. Outro Vai ser nível. impossível vocês irem lá e não comprar nada, É mas eu verdade. convido a todos para ir lá, tomar um cafezinho, porque, cara, o lugar é muito gostoso. Você sente a energia da natureza. Quando eu vou lá no Gentili é mó barato. Gentili é mão aberta pra caramba. Ele já me chama, tipo assim, não quer me levar cafezinho. Ele quer que você tome o melhor É lógico, café. com Quando certeza. você vai lá no Jorge, Tem que cara, ser assim. primeiro, cara, ó, eu estou preocupado com a hora, porque a gente é tão apaixonado, porque a gente vai ficar conversando até amanhã de manhã. É A gente verdade. veio de uma reunião de diretoria que era Cedo. para durar 2 horas, durou 3. É. A gente senta para conversar É. com o nosso tempo, porque a gente vive essa paixão. Ser empresário é difícil? É um desafio? É óbvio que é um desafio. Mas quando você vê o Mas é resultado, gostoso. isso, você vê o que você foi capaz de produzir, aí você dá uma olhadinha para trás assim, Deus, muito obrigado por ter me dado força. Deus, muito obrigado por me sustentar, me dar valor, me dar Isso força, me aí. dar foco, me dar fé. Cara, que eu vou dizer uma coisa a você. Quero agradecer a você, Gentili. Você é um irmão maravilhoso e você faz o bem às pessoas, dando saúde às pessoas Com através da certeza. venda do seu colchão. Quero Com agradecer ao certeza. meu irmão Jorge, que você melhora o ambiente aqui mesmo, no ambiente daqui da Conecta, da comunicação. Ele já olhou uma planta aqui, ele já falou, já vai mandar substituir, porque está dentro dele. E eu quero também a casa das pessoas mais bonita. É nítido que a gente não trabalha por É, dinheiro. A lógico. gente trabalha para satisfazer as pessoas e a gente acaba ganhando dinheiro. É Mas, isso pô, aí. cara, Com isso faz certeza. parte do show. Quero agradecer a galera da Eu Conecta, na pessoa da agradeço. Luana e suas colaboradoras. Porque, ó, se deixar a gente É. conversando aqui, esses 3 apaixonados pelo próprio Rogério, negócio, a gente vai até amanhã de manhã e ainda vai ter assunto que vai ter que dar para outro dia. Então, quero Rogério, agradecer muito a você, Gentili, a você, Jorge. Rogério, eu agradeço muito a você também, essa participação gostosa nossa, junto com o Jorge também, o Sítio Carvalho. E quero deixar claro para você que está nos assistindo, porque nós estamos aqui, mas você, empresário que está nos assistindo, escuta
escuta o que que a gente está falando, o que que nós estamos conversando, mas por detrás disso nós temos uma firma muito importante que presta serviço para a gente, chama-se Conecta Comunicação, pessoal. Você não pode ficar sem a Conecta Comunicação, não. Também faça o que Gentili faz, o que o Rogério faz, o que o Jorge faz e quantos outros empresários fazem. Então procura a Luana, Conecta Comunicação, não perca tempo. Adorei. Uma boa tarde para todos vocês e obrigado. Valeu, gente. Vai, né, aquela despedida maravilhosa daquele cara que tem todos paixão por planta, que é a casa da pessoa, que essa energia que as plantas dão. Manda essa despedida para os nossos Isso, ouvintes aí. é isso. Então, a gente fica muito feliz em entrar na casa das pessoas, entrar melhorando, né? E a gente fica muito feliz pelo reconhecimento das pessoas durante todos esses anos, esses 35 anos de empresa, e são uma referência, né? Com certeza. E a gente continua aí batendo a mesma tecla que vale muito a pena dar atenção para o cliente, seja aquele que vai comprar uma mudinha de planta e ele tem todas as dúvidas do mundo, seja aquele que vai fazer um jardim inteiro, Com certeza. que também tem dúvida, mas muitas das vezes nessa situação ele está assessorado por um profissional, então fica mais fácil. Mas a gente está apto a fornecer informação de tudo que a gente trabalha e até do que a gente não trabalha, né? E a gente entende que você está no comércio, você está ali para atender as demandas, as necessidades e as dores das pessoas. Não funciona se você fizer de outra forma. Ela tem que sair satisfeita, feliz, e aquilo que você recomendou tem que dar certo para ela. Eu falo assim, eu gosto de situações exitosas, né? Não me adianta eu vender um jardim para uma pessoa que daqui a 6 meses vai estar dando problema, dando Verdade. retrabalho ou simplesmente perdendo tudo. Então, a gente gosta muito de ouvir o cliente falar assim: poxa, tá maravilhoso. Ah, eu tenho uma jabuticaba na varanda do meu apartamento, não para de dar. Poxa, o tempo todo dando fruto. É só que eu não pus nenhuma, porque os passarinhos ficam doentes. Olha que bacana também, né? Mas a pessoa fala assim, poxa, mas só de ter os É passarinhos verdade. já é muito bom. Então, Verdade. é muito legal isso, você poder vivenciar, né, esse retorno, esse feedback que as pessoas dão. E a gente só consegue isso sendo bastante honesto nas posições, sendo bastante honesto na orientação, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então é isso, gente. Gente, muito obrigado. Faça seus comentários aí. Isso E se daí. precisar Foi também do maravilhoso. contato de cada um, que eu vou te contar. Se você está precisando comprar colchão, não for na Colchão Juliano. Se você, que agora inverteu, né? Juliano Juliano Colchões. Colchões, desculpe. Se você quer, porra, harmonizar sua casa com planta, cara, vai no Sítio Carvalho. Cara, se precisar de material de construção, vai na Ferrari de São Francisco. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar lá pessoas motivadas, com vontade de resolver o E seu é problema. fácil, né, Rogério? Com Cada certeza. bairro tem uma Ferrari de São Francisco. Ah, Isso aí, cara, essa aí, acha cara, fácil. a gente pensa assim, né? Vou chegar numa certa idade, vou puxar o freio de mão, para nada. Eu tô com uma dificuldade de puxar o freio de mão, cara. Eu vou ver se alguém puxa para mim, porque nós somos apaixonados pelo que fazemos Verdade. e nós temos que agradecer a Deus, cara, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Verdade. E obrigado a vocês de coração, por Tamo você junto dividir aí, esse tema obrigado. comigo, que é importante. As Muito pessoas importante. muitas vezes não dão tanta importância à saúde mental, à inteligência emocional, mas isso aí faz parte do dia a dia, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Agradecer mais uma vez também a Conecta Comunicação por promover esse encontro maravilhoso. Obrigado a vocês, hein, Um por abraço. tudo. Obrigado aí, um Obrigado. abraço.